E aí, pessoal, beleza? Então, hoje nós temos mais uma prova analisada, resolvida e analisada aqui no canal, né? Essa prova, então, é do IBAD, tá? E foi aplicada no município de Linhares, Espírito Santo, no ano de 2020, tá? Então, eu não lembro mais quem me mandou, porque, assim, é muita gente me mandando prova, tá? E eu vou guardando lá na pasta, numa pastinha lá cheia de arquivos de prova que o pessoal me manda, e eu sempre escolho uma para colocar no canal, que sai, as análises de prova saem sempre no sábado, né? Às 9 da manhã. Terças e quintas, então, às 9 da manhã, sai vídeos de gramática, e no sábado, às 9 da manhã também, sai sempre análise e resolução de uma prova, tá? Então, hoje eu escolhi essa prova aqui. Eu costumava fazer uma ordem, tá? Deixar as provas numa fila conforme eu ia recebendo. Só que assim, às vezes eu acho uma prova mais interessante, ou às vezes em virtude dos concursos que estão acontecendo, dos preparatórios que eu estou fazendo, da procura também, né, que os inscritos me pedem e tal. Então, eu não estou mais fazendo na ordem que as provas estão chegando até mim. Eu costumo fazer mais por questão de interesse ou das provas, como elas são ah, mais interessantes pelo fato da data que está acontecendo os concursos, enfim. Então, eu seleciono pelo meu interesse e dos inscritos também que eles me mandam e os concursos que estão acontecendo, tá? Então, eu selecionei essa para esse sábado, dia 20 de janeiro de 2024, tá? Então, vamos lá. Essa prova eu achei bem interessante, o texto fácil, tá? Mas as questões, assim, bem interessantes, não pelo fato do texto ser fácil, assim, as questões de interpretação bem boladas, uma prova muito bem feita, tá? Não encontrei nenhum erro, achei uma prova bem elaborada. Eu gosto de fazer provas assim, que são bem elaboradas, que você não encontra erro, que você não fica em dúvida nas respostas, as perguntas bem coerentes com o texto, as perguntas de gramática muito bem feitas, então, assim, uma prova muito boa da gente resolver. O texto é uma entrevista, tá? Uma entrevista com um chinês, um rapaz chinês que está fazendo faculdade, universidade nos Estados Unidos, tá? Uma prova bem legal. Então, aqui, ó, an interview, né? Uma entrevista com Paolo, achei interessante, né? Um nome italiano para um chinês, Paolo Quan, 20, from Hong Kong, who is improving his English while studying business administration at Sierra College in Northern California. Então, aqui a gente já começa, né, com um ponto cardeal, Northern. Então, quando eu tenho um ponto cardeal com esse sufixo ERN, significa do norte, tá? Então, eu posso traduzir isso daqui como Califórnia do Norte, norte da Califórnia também, né? A gente não diz Califórnia do Norte, né? Mas o norte da Califórnia. Então, a primeira pergunta dessa entrevista com o Paolo, que tem 20 anos, né? Veio de Hong Kong, China, para melhorar o seu inglês enquanto estuda administração de negócios na Faculdade Sierra, no norte da Califórnia. Cuidado, gente, college é um falso cognato, né? Não é colégio, é faculdade, universidade. Why did you decide to study in the USA? Por que que você decidiu estudar, então, nos Estados Unidos, né? Então, why? Because it provides, né? Não é porque perguntou com why que tem que responder com o because, né? Porque fornece uma educação, uma boa educação num lindo país. Quando eu era mais jovem, eu costumava, tem sol e chuva aqui agora, eu assistia, né? Muita gente gosta de traduzir o used to como costumava. Eu não lembro a explicação agora para vocês, mas eu iniciei uma pós uma vez, tive que parar por falta de tempo, em que um professor de Londres, ele explicava que não é certo a gente traduzir como costumava, que na verdade o used to é uma, não posso dizer uma figura de linguagem, né? Mas eu vou chamar de expressão, mas não é certo. Para jogar, para conjugar o verbo que ele acompanha no futuro imperfeito. Eu assistia. Então, não é eu costumava assistir. Eu assistia filmes americanos e queria visitar os Estados Unidos. Eles sempre falavam sobre o American Dream, né? O sonho americano. E eu queria ver.
Eu queria vir, perdão, né? Lembre-se que ele está nos Estados Unidos, então ele diz: eu queria vir para cá, né? Eu queria vir e ver isso. Ver o quê? O sonho americano, né? How did you choose your intensive English program? Como é que você escolheu o teu programa intensivo de inglês? Então, a Faculdade Sierra é uma das maiores faculdades comunitárias do norte da Carolina, da Califórnia. It is in a quiet location, está numa localização silenciosa, né, quieta, calma, mas tem um lindo campus. A faculdade tem um bom programa de administração de negócios, né? Eu posso estudar por 2 anos aqui na Sierra College e então 2 anos na minha escola de transferência para conseguir o meu grau, né? A minha colação, o meu diploma, a minha formatura, enfim. What do you like best? O que que você mais gosta aqui? Eu também aproveito a qualidade, eu também aprecio, né, a qualidade de ensino da faculdade. Tem um centro de redação onde eu posso ir a qualquer hora. Os professores podem dar sugestões para melhorar a minha escrita em relação à gramática e meu vocabulário. No centro de matemática, eles podem explicar os detalhes dos problemas. O que você sente mais falta? What do you miss most? Eu sinto falta de comida, deve ser muito diferente, né? E da minha família. E também da minha família, né? Qual foi a sua maior surpresa? Your biggest, né? Então, eu tenho superlativo aqui, né? Qual foi a sua maior surpresa? Eu fiquei surpreso com a diferença cultural. Imagina, da China para os Estados Unidos, né? O gosto e o estilo da comida são bem diferentes. The amount of food, a porção de comida, né? A quantidade de comida é muito maior. Uma porção pequena nos Estados Unidos é a porção grande em Hong Kong. Quando as pessoas da América descobrem, find out, né? Um phrasal verb que significa descobrir, que eu sou de outro país, eles perguntam muitas coisas. Eles ficam muito interessados em você e em descobrir sobre Hong Kong. E o seu maior, não, e a sua maior decepção? Eu não tive nenhuma desde que eu cheguei aqui. Boa resposta, hein? Você saiu bem. How have you handled? Handle, o verbo handle vem de hand, né? Mão. Então, handle é você lidar com uma situação. Como é que você lida com alguma coisa, com um problema, com uma situação? How do you handle difficult people? Como é que você lida com pessoas difíceis? How do you handle difficult situations? Como que você lida com situações difíceis, tá? Então é você lidar, como é que você tem esse jogo de cintura, mas vem de handle, de hand, de mão. Se eu não me engano, é alguma coisa parecida também com maçaneta. Handle também pode ser usado como substantivo para se referir a maçaneta, cabo, tá? Tipo cabo de guarda-chuva, maçaneta para abrir a porta, tá? So, how have you handled? Como é que você tem lidado com o quê? Language differences. Então, as diferenças no idioma, né? It is important not to be shy. Então, é importante não ser tímido, já que isso pode não ajudar você quando você está tentando melhorar o seu idioma. Eu, eu faço, I make sure, tipo assim, I make sure that I study, eu deixo claro, eu tenho certeza que eu estudo, pratico e falo tão frequentemente ou mais frequentemente que eu posso. Não é o mais porque é de igualdade, né? O tão frequentemente quanto eu consigo. Ficou feia essa tradução, mas é nesse sentido, que é a única maneira de melhorar. Como que você lida com as finanças? I'm being supported by my family. Isso aqui é uma voz passiva, né? Eu estou sendo apoiado, tá? Bem literal mesmo, ó. Eu estou sendo apoiado pela minha família. Se eu passasse para a voz ativa aqui, seria My family está me apoiando. Is supporting
Como eu tenho o be com ing, é porque o verbo principal na ativa está com ing, que esse ing vai passar para o be. Eu estou sendo apoiado. My family is supporting me, tá? Essa seria a ativa. Tem uma playlist de voz passiva no meu canal. É só entrar lá que tá lá a playlist Passive Voice, tá? Explica todos esses casos. Como você, how have you handled adjusting to a different educational system? Como é que você está se adaptando a um sistema diferente, um sistema educacional diferente? The American, então, o sistema americano é muito mais aberto. Em Hong Kong, você só aprende o que o professor escreve no quadro. Na América, você discute os assuntos e foca mais nas ideias. What are your activities? Quais são as suas atividades? Eu me interesso em viajar pelos Estados Unidos. Eu já estive em, não tem já, né, Silvia? Sorry. Eu estive em São Francisco, que você pode chegar de trem a partir da Sierra College, né? No meu tempo livre, eu saio com os amigos. O quão difícil, não, o quão fácil ou difícil é fazer amigos? It has not been that hard. Não foi tão difícil fazer amigos nos Estados Unidos. Outras pessoas na faculdade são amigáveis, né? Abertas a amizades e querem fazer amigos também, as well. Como a sua educação nos Estados Unidos, né, americana, é relevante aos seus objetivos pessoais e às suas necessidades and to the needs of, e às necessidades do seu país. Talvez no seu país, mas é que eu tenho off aqui, né? Eu acho que o sistema educacional americano me fornecerá bons recursos e habilidades para poder me apoiar a fim de conseguir ser contratado no meu próprio país. Qual é o seu conselho para outros alunos? É uma experiência de vida incrível que está esperando por você no futuro. Você aprenderá tanto, não, muito mais do que você pensa. Nada é impossível. Então, vá em frente e dê uma chance. Muito legal esse texto, eu gostei. Então, vamos lá. 41. Choose the right statement according to the information provided in the text. Então, nós temos que sempre avaliar, ler muito bem os enunciados, tá? Principalmente não, todos, né? Mas os de interpretação. Então, choose the right statement according to the information provided in the text. Então, when Paolo was a child, he used to visit the United States. Não, ele não visitava os Estados Unidos. Ele disse que ele assistia filmes americanos, né? Então, não é essa. Sierra College is one of the biggest community colleges in Hong Kong. Não, né? In Northern, eu ia dizer Carolina, de novo. California, né? Então, se você gosta de anotar, gente, anota, California, a prova é tua, tá? O que eu costumo dizer para os alunos que fazem curso comigo, leia o texto, tá? Tem sempre aquelas pessoas que dizem assim, ah, eu vou direto para as perguntas. Tudo bem, eu respeito, tá? Sempre digo, ó, cada um tem o seu jeito de estudar, assim como cada um tem o seu jeito de resolver prova, tá? Quando eu dava aula para terceirão, para pré-vestibular, texto de vestibular, gente, é outra história, tá? São textos mais curtos, são textos mais fáceis. Então, muitas vezes você consegue ir direto para as questões. Agora, texto de concurso do professor de inglês não são simples, não são fáceis, tá? E eles às vezes mudam uma palavrinha e se foi, tá? Essa palavrinha às vezes é um sinônimo, mas às vezes é um oposto, é um antônimo. Então, isso daí te ferra na questão. Então, assim, ó. Eu sempre digo o seguinte: leia o texto uma, duas, três vezes, destrinche esse texto. Porque se você lendo duas, três vezes, destrinchando ele nas informações, você muitas vezes não precisa nem voltar no texto para responder as perguntas, porque você vai ter ele já gravado na tua memória.
agora que a gente está terminando o preparatório CETRED, que eu expliquei para os meus alunos como fazer a análise, a interpretação, o estudo de um texto com olhos de professor de inglês, porque você lê um texto em inglês e traduzir, isso é o que um aluno faz, não é o que um professor de inglês faz. Eu quero ver se eu preparo para esse ano ainda um curso de interpretação de texto em inglês, tá? Para ensinar vocês a verem, lerem um texto com olhos de professor de inglês, não como um aluno faz. Para ensinar vocês a estudarem vocabulário, para ensinar vocês a estudarem sinônimos, para mostrar para vocês o que é estudar um texto em inglês, o que é estudar vocabulário. Não é fazer listinha, tá? Listinha é coisa de aluno. Listinha não existe para professor de inglês. Tradução não existe para professor de inglês. E quem está fazendo preparatório CETRED comigo está aprendendo isso, porque isso daí é coisa para aluno, tá? Nem tem gente que me chama no WhatsApp e me diz assim: você tem a lista das principais palavras que caem na FGV? Cara, nem se inscreva na FGV se você quer listinha de palavra. Listinha de palavra não existe para professor. Por favor, me poupe, tá? Então, não é assim que se estuda, tá? Você lê um texto, esmiuçar esse texto, destrinchar esse texto, você nem precisa voltar no texto para responder as questões, tá? E é isso que a gente faz no curso. Então, assim, ó, se gosta de escrever, de rabiscar, faça isso, a prova é tua, porque você já leu o texto, você já esmiuçou ele, você já está com ele aqui na tua cabeça. Você não precisa voltar lá. Mas você quer voltar para ter certeza? Volta, tá? Mas não faça isso de direto para as questões. Isso aqui não é vestibular, cara. Isso aqui é tua vida, é teu emprego, tá? Paulo doesn't like the business program at Nossa, claro que ele gosta, né? The teachers can help Paolo to improve his essay at the writing center. Yep. Paolo would like to transfer to another school to get his degree in math. No way. So it's letter D. Tá? Aqui nem vamos fazer isso aqui para não confundir, né? 42. Aí eu acho que está saindo um preparatório agora para Consulplan Nova Iguaçu, tá? Que é dia 10 de março. Tem um povo aí no grupo dos teachers que está me pedindo, então eu acho que vai sair. Fica atento aí aos meus vídeos que logo logo eu começo a divulgar. Mas se quiser saber antes, me chama no WhatsApp, que eu vou deixar aí depois no box de descrição do vídeo, que tem tudo para dar certo aí para a gente começar dia 6 ou 7 de fevereiro. Serão 5 aulões com o estudo das provas Consulplan para se preparar para Nova Iguaçu, tá? The text is an interview with Paolo Kwan. Choose the correct sentence. Ó, essa daqui é ótima. Quem bolou essa questão aqui, ó, tá de parabéns, cara. Porque quando eu estou usando numerais como adjetivo, eu não posso ter plural. Por quê? Porque eu tenho que saber que adjetivo em inglês é invariável, ou seja, ele não vai variar nem em gênero, nem em número. Então, eu não posso ter isso daqui. Primeira coisa, eu tenho um vídeo no meu canal sobre isso, tá? Primeira coisa, quando eu digo assim, ó, Paolo is 20 years old. Aqui eu joguei 20 years old para depois do verbo. Se eu não me engano, isso daqui é um adjetivo predicativo, né? Eu não lembro bem em português como é que a gente fala. Mas enfim, eu joguei para depois do verbo. Então, ele está aqui um adjetivo normal, tá? Quando eu transformo isso daqui, perdão, isso aqui não é um adjetivo, isso daqui é o predicativo da frase, né? Isso aqui não é adjetivo, esquece que eu falei. Então, eu estou dando a característica da idade do Paulo. Então, isso daqui vai no plural, beleza. Agora, quando eu transformar isso daqui num adjetivo, ele não pode ir para o plural, porque o adjetivo em inglês é invariável. Então, se eu disser assim, ó, Paolo is a 20, e eu vou colocar hífen, porque eu estou transformando tudo isso daqui num adjetivo, a 20-year-old student, tá? Então, eu transformei essa característica do Paolo, de ter 20 anos de idade, num adjetivo. Então, além de eu separar por hífen, eu ainda tenho que tirar o plural, porque adjetivo em inglês não tem plural, tá? Então, essa frase já está errada por causa que está no plural. Então, aqui está errado. E está pedindo para eu assinalar a correta. Paolo is 20 years
20 years o quê? 20 years old. Eu preciso do old. Eu não posso dizer 20 years e parar aqui. Ou eu digo, Paolo is 20 e paro, ou eu digo, Paolo is 20 years old. Eu não posso dizer só 20 years. Só 20 years eu não estou expressando idade, tá? Então, aqui tá errado. Ou é 20 years old, ou é 20. Não pode ser assim. Paolo is a Chinese o quê? A Chinese boy, a Chinese student, a Chinese man, a Chinese what? Chinese é adjetivo, precisa de um substantivo depois. Tá errado. Não vou nem ler o resto, porque eu preciso do. E aqui também eu precisaria de alguma coisa, né? Porque a 20-year-old student. Student, já sei o errado, não vou nem escrever. Paulo is 20 years old and he is from China, né? Não from Chinese. Paulo is a 20-year-old Chinese student. Aqui, enfim, uma certa. Aqui tá tudo certo, tá? Tem os adjetivos sem variação e o substantivo, né? Isso daqui tudo, ó, é um sintagma nominal, né? Quem vai fazer VUNESP e FGV tem que saber o que é sintagma nominal. The pronouns they and it na frase. They always talked about the American dream, and I wanted to come and see it. They came. Nós temos que voltar lá, né? Mas eu sei que é os filmes, né? Então, vamos ver onde é que fala. Onde é que ele... Aqui, ó. I used to watch American movies and I wanted to visit the United States. They, American movies. And I wanted to come and see it. Talk about the American dream, and I wanted to come to see it. The American dream, né? Então, American movies and the American dreams. American dreams, sorry. Que é it, né? In the interview, Paolo compares the food in the States. Aqui ele fala do tamanho das porções, né? Então, vamos ver o que é para fazer. Choose the sentence in which the comparative form of the adjective has been correctly used. Então, na verdade, eu tenho que me atentar ao comparativo, né? Se está usado corretamente. The American food is more delicious that? Não, né? Than. The food in the States is worse than. The amount of food in the States is bigger than, tô vendo certo? Bigger than, a princípio essa daqui está certa. The amount of food in China is smaller than. The taste and style of American food is is more. Então, realmente a letra C, né? 45. Read the sentences below and choose the one that is grammatically correct. Essas questões, quando diz assim grammatically correct, é complicado, porque elas não te dão pista do que você tem que analisar, né? Gramaticalmente correta. Pá, e daí? O que eu tenho que ver aqui nesse gramaticalmente correto? Verbo, advérbio, artigo. Então, você tem que prestar atenção em tudo. Então, dá uma olhada geral aqui, ó. O que tem bastante aqui? Tem present perfect, né? Então, provavelmente vai ser alguma coisa em relação a present perfect. Mas dá uma olhada no geral, porque quando não diz nada, é complicado, né? Paolo hasn't had any disappointments yet. Bom, eu tenho hasn't had, tá certo. Any porque é uma negativa. Present perfect, o uso do yet. A princípio tá certo, né? Eu não olhei mais o meu rascunho.
Se eu falei besteira, estamos na 45. B. Has already. Nossa, he has already been had some. Não, isso aqui não tem nem lógica, né? He has already. Se eu não tivesse esse been aqui, até estaria certo, mas. He has been studying at Sierra College since 2 months. Não, teria que ser for 2 months, né? Por 2 meses, há 2 meses. He has studied at Sierra College since 2 months ago. Como since 2 months ago? Não pode ter ago, que é tempo acabado, com present perfect. Não, que não poderia ter esse ago. Tempo fechado, né? Seria simple past. He has been studying. Teria que ser ing aqui, né? Present perfect continuous. Então, realmente a letra A. Fechou? Fechou. 45A. 46. According to Paolo, it is important not to be shy when you are trying to improve your language skills. Uhum. The word shy. Shy é tímido, né? Lazy, não. Lazy é preguiçoso. Timid, dumb. Dumb é burro, né? É feio falar burro, né? Desprovido de inteligência, mas no sentido de estúpido, né? Extrovert, outgoing são sinônimos, então uma anula a outra, né? Então realmente é timid. Tem uma outra para tímido, mas daí é mais ingênuo, né? Que é naive, acho que é assim. E ela é do idioma havaiano, e ela tem dois pininhos, que é a trema, né? No i. Mas depois que ela foi adicionada ao inglês, ficou só com um pininho. Naive, tá? Mas ela é mais no sentido de ingênuo. Acho tão bonitinho. Naive, ingênuo. Acho que é assim, né? Que feio não saber escrever as palavras em português, né? Aqui nós temos, não sei se eu chamo de idioms, idiomatic expressions, mas eu acho que elas são mais comuns no found, eu acho que é mais comum no britânico, eu não tenho certeza. Mas enfim, elas são expressões fixas e o hang aqui é phrasal verb. Não sei se found e keen, eu acho que não é considerado phrasal verb, mas enfim, são fixos, tá? E tem que saber, não tem muita explicação, tá? Então aqui, o que que pode ajudar vocês? Eu não sei se vocês conhecem, eu aprendi faz pouco tempo essas duas aqui, tá? E o hanging out eu conheço, porque phrasal verb é bem comum, bem usado, né? Que é você, tipo, sair sem destino, tipo assim, bater perna com os amigos e tal. Então, por essa última, você já elimina duas, né? E daí o found off, que é você gostar muito de alguma coisa, e keen on, que é você ter muita vontade de fazer alguma coisa. Então, essas aqui eu conhecia, e assim, é fixo, você tem que saber, tá? Found off e keen on. Então, você tem que saber. Então, o found off é você gostar muito, like very much, tá? É fixo. E keen on é ter muita vontade de fazer algo, estar muito afim, tipo, de fazer algo, tá? Até o quinone, se eu não me engano, tem até uma conotação meio sexual, sabe? Assim, conforme ele é usado informalmente, não sei, alguma coisa assim. Mas enfim. Discurso direto e indireto, que não pode faltar num concurso, né? Então, in the interview, Paulo said, I have been to San Francisco. Gente, o que que eu sugiro vocês fazerem antes de ir para as alternativas? Não olhem para as alternativas. Primeiro passem essa frase para o discurso indireto, tá? Paulo said, I have been to San Francisco. Paulo said, coloquem o that, é opcional, pode ou não aparecer. Quem que é esse I? É o Paulo. Então, he. Lembre-se que o verbo sempre vai voltar um tempo no passado. Então, se você tem have aqui, vai ser had. Had been, o resto fica tudo igual.
to San Francisco, tá? E procurem por essa frase. Ah, se não tiver, provavelmente você errou, tá? Então volte e veja se a tua tá certa. O todo não tem como ser. Por quê? Porque se ele é todo para alguém. Aqui tinha que ter uma pessoa para quem que ele falou, porque o tell é sempre tell para alguém, tá? He told me, he told Sarah, he told his mother, he told his teacher. Sempre vai ter alguém para quem você falou. E o said não. O said não tem para quem você falou, a não ser que você tenha said to me. Vai ter a preposição. O todo não, tá? Então aqui não told, não told nada, tá? Não posso continuar no presente, tá? Eu tenho que voltar um tempo para o passado. Então, se eu tenho have, eu vou voltar para had. 48. Fechou. Eu sempre tenho um rascunho da prova, gente, porque vai que eu fale alguma besteira, né? Cara, esse daqui, ó, looking forward to. Isso aqui tem que saber. Isso aqui é fechamento de carta, é fechamento de e-mail formal de empresa, tá? Esperamos ansiosamente pela sua resposta. Looking forward to hearing from you, tá? Looking forward to meeting his parents. Esse to aqui é uma preposição, então depois, se vier um verbo, vai ter que obrigatoriamente estar com ing. Isso daqui você tem obrigação de saber, porque se você está ensinando correspondência, se você está ensinando redação, se você está ensinando escrita formal e informal para o teu aluno em inglês, você vai ensinar um fechamento de carta formal, você vai ensinar um fechamento de e-mail formal para o teu aluno, tá? Ou qualquer outra frase. I'm, né, Silvia? I'm looking. Nossa, tem quantos os nessa palavra? I'm looking forward to visiting. Não usei o mesmo verbo, né? Não, é meeting. Visiting New York. Quem me dera, né? Tá? Então, eu estou esperando ansiosamente por visitar Nova York. É uma maneira formal de você falar. E como isso daqui é um phrasal verb, isso daqui é uma preposição. E um verbo que vem diretamente depois de uma preposição sempre vai ter ing, tá? Não interessa se você traduz ou não com o gerúndio para o português. Inglês e português são idiomas diferentes. Eles não vão falar do mesmo jeito que a gente. E uma coisa que vocês têm que lembrar, meus amores, o inglês é mais antigo que o português. Então, eles vieram primeiro, eles começaram a falar o idioma deles primeiro. Se alguém tem que fazer igual, somos nós, e não eles, tá? Não são eles que têm que se adaptar a gente. Então, assim, ó, não comparem, tá? A gente não tem que comparar, a gente tem que aprender o jeito que eles falam. Então, é com ing depois desse to. Então, looking forward to meeting his parents and friends in Hong Kong, tá? According to Paolo, an awesome life experience is waiting for you in the future. Bom, eu esqueci de anotar aqui. Eu ia até anotar para mostrar para vocês, mas eu faço agora, eu escrevo rapidinho. Eu fui para o dicionário, né, para o Longman, que tem o Longman online, que é muito bom, tá? Eu gosto muito. Oxford, Cambridge, Longman e Merriam-Webster, acho que é uma coisa assim. Eu sempre me atrapalho para falar esse nome, tá? Então, o que que é awesome? Eu fui para o dicionário. As primeiras palavras que apareceram é a Silvia erra, né? Extremely impressive. Aí, extremely impressive. Essa é a vantagem da gente estudar vocabulário inglês, como professores, tá? Por isso que não se estuda tradução quando se é professor. Você estuda definição em inglês, tá? Porque daí na hora de você procurar, de você responder uma questão como essa, você sabe o que que é. Ah, mas não podia ser challenging, não podia ser appealing. Depende do sentido da frase, poderia, mas aqui nesse sentido tem que ser impressive.
tá? Por isso que se estuda vocabulário, por isso que se estuda sinônimos e antônimos, e aí dentro já entram prefixos e sufixos. Vem estudar vocabulário comigo, e daí você vai ver o que que é estudar vocabulário, né? Fazer listinha com tradução, tá? Não se esqueça, você é professor, você não é aluno, tá? E assim, ó, gente, isso é para quem quer evoluir, tá? Não é para quem quer ficar na mesma. O estudo que eu faço com os meus alunos em curso é para quem quer evoluir. Não é para quem quer ficar no verbo to be, tá? É para quem quer evoluir. Então, vamos lá. The last question that Paolo answered was, what is your advice to other students? Então, a última palavra que foi perguntada para o Paolo, né? A última palavra é parabéns, Silvio. A última resposta que ele deu foi da pergunta: What is your advice to other students? Qual é o seu conselho para outros alunos? E aqui pergunto que escolha a frase abaixo em que a palavra advice is used correctly. Por quê? Porque advised é incontável. Tá, Silvia, isso quer dizer o quê? Quer dizer que não se conta conselho em inglês. Ah, eu vou te dar dois conselhos em português. Tu pode falar isso em inglês? Não, tá? Em inglês não se conta conselho. E daí, Silvia, o que que isso quer dizer? Quer dizer que você não vai usar conselho no plural, porque isso não se conta. Então, essa frase já está errada. Se essa frase está errada, essa daqui também está. Eu preciso ler a frase para responder isso? Não. Eu só vejo que está no plural, ó. Então, eu já elimino. Tá, mas e agora eu fiquei com duas que estão no singular, Silvia. E daí agora? Bom, agora eu vejo que essa daqui, ó, eu estou com como é que a gente chama? Artigo indefinido. E daí? E daí que o artigo indefinido é um. Um eu estou contando. E eu não conto conselho porque ele é incontável. Mas me sobrou essa. Respondi uma questão sem ler a frase, sem traduzir a frase, só sabendo que a palavra advice é incontável. Legal, né? Voz passiva, olha aqui. E não é que a gente fez a voz passiva lá no texto, como é que ficava a frase? Vamos voltar lá? My family is supporting me. Ah, mas eu acho que não é dessa, acho que eles dão outra, né? Eu alegre. Olha aqui, ó. Quando Paulo respondeu sobre suas finanças, ele usou a frase na voz passiva. I'm being supported by my family. Estou sendo apoiado, no caso, dado apoio financeiro, né? Pela minha família. They are building a new library at Sierra College. Na voz passiva fica como? Não olhe as alternativas. Faz a frase aqui, já falei, tem uma playlist no meu canal sobre voz passiva. Olha aqui. Estão construindo uma nova biblioteca no Sierra College. Estão presente, né? Então, a new library está sendo construída. Eu não posso usar o are, né? Para new library, tenho que usar is. Como eu tenho o building com ing, eu vou colocar o be com ing aqui, porque eu preciso do está sendo, tá? Aqui estão construindo, a biblioteca está sendo construída. Daí eu vou colocar o build, construída, terceira coluna, is being built, terceira coluna. Então eu preciso do is being com ing. Então essa já foi. Being com ing, essas duas. Built na terceira, essa não tá. Is being built at Sierra College. Essa daqui. 53. Check the sentence in which the indefinite article. Quais são os indefinite article? Eles valem por um só, né? Mas a gente sabe que por questão de som tem dois. Está sendo usado corretamente. Então eu tenho que cuidar a questão do som, né? Consoante e vogal
E eu tenho que cuidar que eles só existem no singular, tá? There are an excellent colleges, plural, não pode. Paolo would like to study at a university. A university, som de consoante, fechou. The students at Sierra College don't have to wear an uniform. Não, aqui é som de consoante, tá errado. Tinha que ser a uniform, né? English is a universal, som de consoante. Então, a universal language. Chinese and Japanese are very difficult languages, plural, não. Então, realmente é a B. Isso daqui eu expliquei na primeira aula do inglês para concurso público, tá? Que foi dia 11 de janeiro. Quem quiser entrar ainda dá, a aula tá gravada. Se você entrar, você adquire essa aula e já faz a aula do dia 25 de janeiro agora, tá? Foi justamente sobre artigos. Que o pessoal acha, artigo é fácil, eu ensino para os meus alunos. Mas o que cai no concurso não é o que você ensina para os seus alunos, tá? Não se engane. Check the sentence in which the adverb has been correctly used. Paulo speaks English quite slowly. Aqui não é o adjetivo que tem que ser usado, aqui tem que ser usado o advérbio. He speaks English very fluently. Essa tá certa. He should eat não. He should eat healthier food, né? He shouldn't eat so much. Nossa, he shouldn't eat so much. Tá invertido, né? E teria que ser unhealthier food. He should study hard, não hardly, for his final exams. Então, realmente é a B. E a última. Confesso que esse verbo eu não conhecia. In informal American English, the students usually use In informal American English, the students usually use the verb flunk. Eu não conhecia. If we say that Paolo flunked the math test last semester, we mean that he failed the test. É a mesma coisa que reprovar, tá? Flunk. E ele é regular. Flunked, tá? Esse eu não conhecia. Eu fui pesquisar porque realmente eu nunca tinha visto. Então tá aí a gente sempre aprendendo, né? Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. E fiquem ligados nos meus vídeos, porque eu acredito que nós teremos, então, um preparatório com Sulplan aí para Nova Iguaçu, que vai ser dia 10 de março, tá? Acho que a gente vai começar dia 6 ou 7 de fevereiro, serão 5 aulões. Eu ainda estou organizando, não sei quanto que vai ser, mas eu acredito que vai sair, que vai dar certo, que tem bastante gente interessada lá no grupo dos teachers. Se você quiser mais informações, entra aí no grupo ou me chama lá no WhatsApp, que vai estar todas as informações aí para vocês, tá bom? So thank you very much and see you next video. Bye bye.